Hare Krishna, boa noite, tudo bem? Então vamos começar mais uma leitura do Bhagavad Gita como ele é. Então, da Bhagavad Gita, hoje o verso é 1:42. Então a gente vai realizar o canto, né, inicial, depois a leitura do verso e o significado de Prabhupada, depois comentar um pouco a respeito. Então chama Prabhupada aqui já. Nana Shastra Vitarana Kanipuno Sadharma Sanstapako Okanam Hitakarino Tribhuvane Mano Sharanya Karu Radha Krishna Pada Raviva Bhajana Nandena Mataliko Vanderupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Jayurada Madhava Kunjabihari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Brajana Ranjana Yamunatira Vanachari Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nivishesha Shunyavati Vasatya Dushatarine Rajashri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Saraswati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada aqui Jaya. Então, hoje a leitura é do capítulo 1 do Bhagavad Gita, observando os exércitos. Então, verso número 42. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Doshairitai Kulagnadam Vairasankara Karakai Utsadyante Jati Dharma Kuladharmashta Shashvata Doshairitai Kulagnadam Vairasankara Karakai Utsadyante Jati Dharma Kuladharmashta Shashvata Doshairitai Kulagnadam Varnasankara Karakarai
Utsadante Jati Dharma Kula Dharma Shashashata. A tradução de cada palavra. Doshai, por tais faltas. Etai, todos estes. Kulagnanan, do destruidor da família. Varna Sankara, filhos não desejados. Karakarai, pelos executores. Utsadhyante, causa devastação. Jati Dharma, projeto de comunidade. Kula Dharma, tradição familiar. Cha, também. Shashata, eterna. Agora, a tradução do verso completo. Devido aos atos malévolos dos destruidores das tradições familiares, todos os tipos de projetos de comunidades e atividades para o bem-estar da família são devastados. Significado dado por Sua Graça, Srila Prabhupada. Já, Srila Prabhupada. As 4 ordens da sociedade humana, combinadas com as atividades para o bem-estar da família, como são estabelecidas pela instituição do Sanatana Dharma, o Varnashrama Dharma, são projetadas para capacitar o ser humano a alcançar sua salvação última. Portanto, o rompimento da tradição do Sanatana Dharma por líderes irresponsáveis da sociedade resulta no caos dessa sociedade, e, consequentemente, as pessoas se esquecem do objetivo da vida, Vishnu. Esses líderes são chamados cegos, e asseguro que as pessoas que seguem esses líderes serão conduzidas ao caos. Srila Prabhupada Ki Jai. Repetindo a leitura do verso. Doshairitai kulagdanan varna sankara karakarai utsadante jati dharma kuladharma shashashata. Devido aos atos malévolos dos destruidores das tradições familiares, todos os tipos de projetos de comunidades e atividades para o bem-estar da família são devastados. Bom, mais um verso exemplar, né, do Bhagavad Gita, um verso muito importante, né, da gente raciocinar a respeito. Cadê o papai? Tá aí? Ele traz, então, uma instrução a respeito de como a gente deve guardar a nossa consciência para proteger as gerações futuras, né? Já que a gente vê a descrição primeiro a respeito a bem-vindos aí, Otávio, Lucas Levada, Madeva, Dhruva, estão por aí, Haribo, Hare Krishna, já. Então, primeiro, vem trazendo para a gente a questão da responsabilidade sobre o papel de cada pessoa dentro da sua posição social específica, né? Dentro dos 4 ashrams, né, da sociedade material, né? Que fala das 4 ordens da sociedade humana, combinadas com atividades para o bem-estar da família, como são projetadas pela instituição Sanatana Dharma, são projetadas para capacitar o ser humano a alcançar a sua salvação última. E aí, então, quando é comentado isso, né, como o Prabhupada traz isso à tona para a gente, o que vem à tona, assim, para que a gente consiga cumprir esse papel como ser humano, é de que a consciência de Krishna, né, é o melhor complemento que cada um pode colocar nos seus deveres, né, nas suas obrigações, nas suas necessidades, né, de cumprir qualquer missão nesse mundo.
aí, então a gente precisa ter essa base, né, da consciência de Krishna para que a gente prossiga na vida nesse mundo com equilíbrio, né, com sabedoria, com realização a respeito do nosso papel de ser humano, né, de buscar a autorrealização. Quando essa meta é posta, né, em cada passo que a gente dá no cotidiano, a nossa visão a respeito de cada assunto torna-se muito mais limpa, né, muito mais definida, né, a respeito das questões, né, as dúvidas, né, os apegos, né, que a gente possa ter, que vão nos perturbar mentalmente, vão sendo minimizados, porque Krishna se torna o centro, né, do nosso agir, né, do nosso fazer, né, do nosso respirar. Prabhupada sempre instruiu os devotos, né, de dedicar mente, palavras, né, e ações ao Senhor Supremo. Lembro no estilo Prabhupada Lamrita, né, que tem o passatempo de Prabhupada, que uma pessoa que estava começando então, uma pessoa tinha questionado, né, um devoto a respeito de como falar, né, com as pessoas a respeito da renúncia, né? E aí Prabhupada explicou para esse devoto, né? Então que ele podia ficar tranquilo, né, com relação à posição dele, né, de devoto, né, no ashram, prestando serviço à suprema personalidade de Deus. E falar, porque se você coloca Krishna no centro, tudo vai ser correto, tudo vai ser feito da melhor maneira sempre, né? Tudo vai ser correto sempre, né? Que Krishna vai reciprocar, né, as suas ações, na proporção da sua sinceridade, né? Para que você possa continuar nesse caminho e viver de forma equilibrada, né? De forma a refletir realmente as glórias do Senhor Supremo para as pessoas que te verem, né? Então Prabhupada explicou isso porque quando o devoto está imbuído, né, da energia espiritual, ele passa a refletir, né, a energia que o espiritual lhe proporciona, né, de ser uma pessoa, né, conectada com Cristo. Então, quando as pessoas olham para aquela pessoa que está ali fixa no serviço devocional, ela vai ver um representante de Krishna, né? Não vai ver uma pessoa qualquer rodando por esse mundo. Lembro de uma Mataji, que era cozinheira lá da realidade de Nova Gokula. Agora me fugiu o nome dela, mas ela já está bem idosa, né? Já está com mais de 70 anos de idade corporal, né? E aí ela explicando que no começo, né, do movimento, fazendo divulgação, né, dos livros, as primeiras atividades, né, de distribuição de livros na rua, fazendo Sankirtan, né? Ela falou que como não tinha muito Lakshmi, né, para adquirir roupas, as devotas mesmas que compravam os tecidos, aí costuravam assim, de uma maneira bem simples. Umas batas, né, umas camisas mais folgadas. E aí as pessoas ficavam olhando para elas assim na rua, né? Elas percebiam, né, que eram bastante observadas assim, nos lugares que elas iam. Só que elas, mesmo assim, não estou vestida com nada diferente aqui, né? Porque a roupa ficava parecendo até com as roupas daquela época, né? Anos 70, né? Os hippies, né? As pessoas que iam para discotecas, sei lá. Só que ela percebia esses olhares, né? Então, ela falou, né, que foi conversar com a Tiradeva, que era que estava começando
estava coordenando, né, o movimento aqui no Brasil, e presidia, né, o tempo que ela estava. E aí ela falou, não, então é que a pessoa, quando olhava para a senhora, via Krishna. E aí, então, aí ela ficou tranquila, né, de sair para sempre daquele jeito mesmo, bem simples, porque ela achava que estava alguma coisa errada, né, que estava acontecendo alguma coisa estranha por ali. E aí ela falou que aí tinha outros devotos, né, que às vezes para fazer sancta, dependendo do lugar, né, como tinha a cabeça raspada, cacica, né, chamava atenção. Aí tem vários lugares que as pessoas restringiam, né, o acesso, aí eles colocavam umas perucas, né. Aí falou que às vezes as pessoas chegavam, né, encontravam, tal, pela presença do devoto ali, né, então. E aí eles conseguiram, né, distribuir bastante livros, entrando assim em estacionamento do supermercado, né, que ela disse que eles faziam bastante, né, porque antigamente os supermercados costumavam ser bem maiores, né, era praticamente o tamanho dos shopping centers, né, que tem hoje. Vários shopping centers atuais, né, foram construídos em terrenos de antigos supermercados. Aí muitos devotos pegavam esses estacionamentos para fazer abordagem, né, saíam abordando as pessoas que estavam ali, entrando e saindo, guardando as compras no veículo, né. Era um campo de sancta bem interessante, né, para aquela época. E aí, às vezes, tipo, o segurança, né, encontrava o devoto, assim, vendo assim, isso daí eu estou vendo uma coisa diferente, né. Então, era engraçado receber esses relatos, né. E várias outras coisas aconteceram desse tipo, né. E a gente vê, então, que quanto é importante a gente ter essa energia espiritual na nossa vida, porque as pessoas passem a observar nós como pessoas conscientes de Krishna também, e sentir a energia de Prabhupada, né, a energia do estado espiritual naquilo que a gente faz, nas ações que a gente desenvolve, né. O capítulo 3 do Bhagavad Gita, que é o Karma Yoga, menciona o seguinte: Karma Brahmobhavam Vidi Brahmakshara Samubhavam Tasma Sarvagatam Brahma Nityam Jagi Pratishtitam. As atividades reguladas estão prescritas nos Vedas, e os Vedas manifestam-se diretamente da Suprema Personalidade de Deus. Consequentemente, a transcendência todo-penetrante se situa eternamente em atos de sacrifício. Aí, então, a gente vê que o conhecimento, né, a respeito do Senhor Supremo foi nos dado, né, pelas Escrituras, já para que a gente entendesse esse caminho. Então, esse contato com o conhecimento que foi deixado nas Escrituras é fundamental para que a gente possa manter esse processo, né, de absorver a energia do Senhor Supremo no nosso dia a dia, na nossa vida. Em outro verso, né, no capítulo 7, verso 11, né, então, os versos 10 e 11, né, é mencionado, né? Bijaman sarva bhutanam vidiparta sanatanam vidibhutimatam asmi tejas vinaham. Ó filho de Prita, saiba que eu sou a semente original de todas as existências, a inteligência dos inteligentes e o poder de todos os homens poderosos. E o 11 diz, né? Balam balavatam chaham karmaraga vivarditam dharmavirudo bhuteshu kambusmi bharatashaba. E sua força dos fortes, desprovida de paixão e desejo, e sua vida sexual, que não é contrária aos princípios religiosos, ó Senhor dos Bharatas, Arjuna. Então, aí, com esses versos, a gente analisa duas coisas, né? Primeiro, que se a gente quiser fazer qualquer coisa nesse mundo, a gente só vai conseguir fazer com Krishna, como ele menciona aqui, eu sou a inteligência dos inteligentes, o poder dos poderosos. Então, para
conseguir fazer qualquer coisa, a gente tem que ter a permissão de Krishna. O Krishna tem que outorgar. Krishna está estabelecido no nosso coração como Paramatma, né, como a super-alma testemunha, né, das ações das entidades vivas e outorgador. Né? Então, só se Krishna estiver permitindo, né, se ele falar, não, é a sua escolha, a sua decisão, pode fazer, a gente vai conseguir realizar. Sendo uma coisa que a gente deseja favorável a ele ou desfavorável. Se for algo relacionado com o processo da consciência de Krishna ou se for algo que nos enreda no ciclo, né, de nascimentos e mortes. Então, se a gente tem essa testemunha nos acompanhando o tempo todo, por que a gente não utiliza isso como oportunidade então, para nos conectar mais a ele? Né? Que é quando a gente vai lembrando, né, dessa presença de Krishna como Paramatma no nosso coração, a gente vai lembrar que Krishna está em todo lugar. Então, tudo aquilo que a gente fizer será observado por Krishna. Aí a gente já tem que ficar pensando, será que isso eu queria que Krishna visse? Né? Será que eu queria que meu mestre espiritual visse? Se eu estivesse fazendo tal coisa e meu mestre espiritual visse, será que seria algo que eu ficaria à vontade, né, dele observar, dele notar que eu estou fazendo aquilo? Então, e aí o caminho, né, da evolução espiritual faz que a gente tenha essa visão, né, essa perspicácia, então, de lembrar que Krishna sempre vai estar nos observando e vai nos dar então tudo aquilo que a gente desejar, né, seja o que quer que for. Então, se a gente está realizando no cotidiano uma preparação para cada vez mais estar desejando Krishna, é isso que nós vamos receber. Então, e aí o outro verso, né, o 11 que eu tinha comentado, ele fala, né, que a sua vida sexual que não é contrária aos princípios religiosos, ao Senhor dos Bharatas. E aí no significado desse verso, o Prabhupada faz um comentário bem simples, mas bem direto. Assim, ele faz um significado de 4 linhas só, mas que dizem muita coisa para nós. A força do homem forte deve ser aplicada para proteger os fracos, não para agressão pessoal. Similarmente, a vida sexual, de acordo com os princípios religiosos, Dharma, deve ser para a propagação de filhos, não para outra coisa. Então, a responsabilidade dos pais é fazer sua prole consciente de Krishna. Então, quando ele traz aqui essa questão da força, né, é porque toda a nossa energia deve ser destinada a trazer outras pessoas para a consciência de Krishna, trazer outras pessoas para o processo da conexão com o Senhor Supremo, o processo da conexão da alma individual com a alma suprema. Então, se a gente vive nesse mundo com esse objetivo, nós teremos cada vez mais inteligência em como realizar esse processo. Né? Então, nós teremos tornado a nossa existência como luzes para o mundo, como luzes para a existência de outras pessoas, como pessoas que serão faróis, né, nessa era de Kali, nessa era de pessoas caídas. Então, aqui na era de Kali, nascem pessoas que têm karmas, né, para serem pagos, né, karmas, reações para serem espiadas. Né? Todos nós aqui somos muito caídos. Né? É uma era que não tem como predominância, né, das ações das pessoas aqui a conexão com o Senhor Supremo. Então a gente acaba ficando aqui nesse mundo sempre muito agitado, né, com as diferentes misérias, né, de átmica, de báltica, de dávika, as misérias providas pelas escolhas, né, decisões de semideuses, as misérias da convivência com as outras entidades vivas e as misérias que vêm da mente, né, os nossos próprios desejos individuais que se multiplicam, né, em diferentes facetas. Né? A gente fica sempre querendo desejar coisas diferentes, buscar, né, itens que vão trazer cada vez mais perturbação mental, agitação, né? A gente vai ficar com aquela coisa assim, agora eu quero isso, depois a gente muda, né? Agora eu quero aquilo,
sempre um desejo atrás de outro desejo, querendo cada vez mais se envolver materialmente, né, em diferentes ocupações. Então, a nossa vida, né, mantendo esse apego, né, ao serviço devocional a Krishna, é que vai realmente ser iluminada, é que vai realmente poder caminhar fazendo a coisa certa, que é se lembrar do nome, forma, passatempos, qualidades transcendentais de Krishna. O Prabhupada explica, né, que o processo começa de uma maneira bem simples, né, de a gente cantar o Mahamantra, né, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e termina com Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que é um mantra que fala da gente pedir humildemente, né, a Krishna, a Shrimati Radharani, né, que é a serva mais íntima de Krishna, sua consorte mais próxima, né, serva mais íntima. Então, para ter a consciência, né, do serviço ao Senhor Supremo, e que aí, a partir disso, a partir dessa consciência, né, desperta em nós conseguiremos nos apegar, nos manter, né, firmemente nessa trilha do serviço devocional e seguir sempre, né, com a presença de Krishna na nossa vida. Né? Então, temos sempre então Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, para que a gente possa seguir sempre nesse caminho e viver em paz, né, viver em equilíbrio. Né? Que a gente vai ter, então, empoderamento de Krishna para que a gente consiga cumprir o nosso dever material da forma correta, porque Krishna será o centro da nossa atividade, e concluir a nossa existência material da maneira correta, porque nós vamos passar por tudo aquilo que for necessário nesse mundo, dentro da nossa vida, né, dos nossos dias de existência, e fazer com que outras pessoas possam adentrar esse caminho também. Então, o caminho do devoto é ser um semeador, né, dessa consciência desse mundo. Então, se a gente passa a ter uma determinação firme, né, de se manter nesse papel, Krishna vai nos proteger, vai permitir que a gente continue conectado a Ele e mantendo sempre o processo, né, a maneira de realizar as coisas, sendo cada vez mais iluminado. Lembro que Charadeva falou, né, quando veio para o Brasil, a Prabhupada tinha só dado para ele orientação de encontrar tal pessoa que já conhecia, que já participava, já tinha conhecido, né, o movimento dos Estados Unidos, né, e aí ele falou, que aí veio então só com essa carta, né, de Prabhupada, falando que tinha essa pessoa que tinha escrito para Prabhupada, e aí ele falou então que aí então só com a fé no mestre espiritual, né, na bênção do mestre espiritual, que ele chegou e decidiu então cumprir o desejo que o mestre espiritual tinha indicado. Então, quando a gente fizer qualquer coisa, que se for de acordo, né, com os desígnios do mestre espiritual, com o desejo de Krishna, nós teremos grande fortuna, né, grandes bênçãos para realizar. Então, se não está sendo afortunado, é porque ou não está desejando Krishna ainda em tudo, né, que está se colocando, ou o processo está incompleto. Né? Então, a pessoa ainda não chegou no ponto de realmente se fixar, né, na consciência de Krishna, se manter estável, né, nessa caminhada. Então, é isso mesmo, Otávio, né? O Mahamantra Hare Krishna é o começo, o fim e o meio, né? O Bhagavad Gita fala, né, em outro verso, né? No meio, um pouco mais para o meio do Bhagavad Gita, né? Fala que eu sou o Alfa, né, e o Ômega. Né? Então ele fala, eu sou a origem de tudo, né, e também a suprema morada, né, onde tudo repousa. Né? Então, se Krishna tem esse papel, essa característica,
A gente deve procurar verificar então se as nossas situações estão em conexão com Ele, para que a gente possa então manter esse caminho, né, da melhor maneira, né? Então tudo aquilo que a gente fizer vai ter as bênçãos, né? Aqui o outro comentário. Então, sorriso milenar, Hare Krishna, Haribo, Hare Krishna, aqui outro comentário do Otávio. Este texto é importantíssimo para nos mostrar como é importante estudar e praticar sempre, para não ser enganado por falsos líderes. Estudar e praticar sempre a consciência de Krishna para não ser enganado por falsos líderes. Exatamente, porque se nós tivermos um Krishna no centro, se for o desejo mais espiritual, se o devoto estiver procurando a associação do mestre espiritual através do serviço, o estudo das escrituras, a associação de devotos, ele terá bênçãos infinitas, né? Então, nós devemos sempre nos nortear por esses 3 itens, né? A sadhusanga, né? A associação de devotos, o serviço devocional e o estudo das escrituras, que a nossa vida certamente terá um sucesso ilimitado. Gratidão imensa pela presença de todo mundo aqui. Haribo, Hare Krishna. Jai Vanchagalpa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol, Hare Bol.